Olá, meu nome é Alexandre Henderson, é uma alegria estar aqui. Falar da Fundação é falar um pouco da minha vida, porque a Fundação é parte da minha vida, faz parte da minha trajetória profissional. Eu tive a oportunidade de participar de vários projetos incríveis, mas tem uma ocasião que me marcou muito. Foi um encontro com a minha ancestralidade, a formatura da comunidade quilombola de Calunga, em Goiás. Pensa bem, eu tive a boa sorte de ver jovens e adultos recebendo o primeiro diploma da vida deles. Quando eu lembro desse evento, me vem à mente aqueles olhos, sabe olhinhos quando brilham? Aqueles semblantes cheios de alegria, de esperança. Enfim, foram muitos eventos, muitas formaturas igualmente emocionantes. Agora, tem um projeto também que eu gosto muito de falar e foi o meu começo, né, como apresentador. O projeto A Cor da Cultura. Eu apresentei o Nota 10, que era um dos programas do projeto. Foi um material audiovisual, do material audiovisual foi produzido um material didático, distribuído em milhares de escolas em todo o país. Até hoje, na rua, eu encontro pessoas que dizem: eu usei o teu material, eu vi seu programa, trabalhei o conteúdo com os alunos. Isso não tem preço. São muitas lembranças, muitos momentos bacanas com a Fundação Roberto Marinho. E não sou só eu que tenho boas lembranças, não. Tem mais gente aí. Diz aí, Serginho Grosman. Oi, Anderson, é isso mesmo. Você tem toda razão. Tem uma ligação incrível, recordações maravilhosas e sempre atento a essa questão da educação, essa questão da valorização da educação, da escola, dos professores. Tanto é que tive tempos de escola, uma série de muitos anos valorizando as histórias específicas de pessoas conhecidas nas suas escolas, para os seus professores. Tive também a oportunidade, o orgulho de apresentar o projeto Aprendiz Legal, que até hoje já deu mais de 70 mil empregos para muitos jovens. Também em 2019 recebi no meu estúdio, no Dia da Educação, a hashtag Nenhum para Trás, que é um trabalho que continua até hoje de valorização daquilo que é fundamental para nós, que é a educação. Estou sempre ligado nas coisas que a Fundação faz, importantíssimo assim para a nossa educação. E agora é hora da gente ouvir o amor de pessoa, o amor de mãe, que é a Regina Casé. Fala, Regina! É isso aí, Serginho. Fico muito feliz de fazer parte dessa história e junto com tanta gente legal, né? No nosso programa, que eu sou apaixonada, Um Pé de Quê? Do canal Futura, a gente aprendeu e ensinou a identificar mais de 200 árvores. E olha que no Brasil são 1.500 descritas. Quer dizer, temos muito trabalho ainda pela frente. Por isso, viva o Jequitibá, o Gerivá, o Jatobá, viva todas elas, porque cada árvore delas trouxe para o nosso programa uma outra área de conhecimento. Num programa a gente falava sobre história, outro música, outro botânica, outro literatura, até mesmo matemática. Essa grande mestra que é a natureza, que está cansada de dizer para a gente que a gente só vai sair dessa, que a gente está... Se a gente entender que é tudo junto, tudo isso junto, isso que a gente chama de meio ambiente. E agora eu vou chamar uma outra colega que também teve o prazer de participar de várias iniciativas da Fundação. Cadê você, Miriam Leitão? E no Brasil a gente precisa de um pé de quê? Um pé de Regina Casé. Mais Reginas, ia ser muito bom. Hoje é um dia de festa para a Fundação Roberto Marinho. É um lançamento de uma nova marca. Mas eu tenho um caso de amor com os números, então eu vou falar de alguns deles. 214 bilhões de reais por ano. É o que o Brasil perde ao não educar seus jovens até o fim do ensino médio. Se deixar tudo como está, 17,5% dos jovens que têm hoje 16 anos não terminarão o ensino médio. Isso tudo está num estudo chamado
Consequências da violação do direito à educação básica. Foi feito pela Fundação Roberto Marinho junto com o INSPER e eu participei do lançamento. E no lançamento surgiu a JET, uma plataforma de juventude, educação e trabalho. E lá tem muitos dados sobre esses 3 assuntos. Juventude, educação e trabalho, circule por lá, procure informação. Certamente virão outros e outros estudos, outros e outros dados importantes para o Brasil se conhecer. E eu vou colaborar sempre que for possível. Bom dia, gente! Bom dia, Karen, bom dia a todos. Olha, como vocês já sabem, nós somos apresentadores do canal Futura e hoje a gente vai estar aqui compartilhando esse momento tão especial com vocês. Bom dia, Bernardo! Gente, como maravilhoso a gente já começar o nosso dia com tanta gente bacana que faz parte da história da Fundação Roberto Marinho. É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã em que a gente vai apresentar uma novidade super especial. Com certeza, Karen. Eu quero aproveitar que está todo mundo ainda aí se ajeitando, se arrumando, para agradecer a presença de todos. Afinal de contas, a gente sabe como é difícil hoje em dia arrumar aí um espacinho na agenda, né? Mas como é legal também a gente poder trabalhar numa instituição como a Fundação Roberto Marinho, com um propósito que tem, que é a educação, né? E todo mundo aqui sabe e reconhece que educação é tudo, né? E só mesmo educação para levar esse país para frente. Com certeza, Bernardo. Gente, as surpresas continuam. A gente tem aqui 3 pessoas muito especiais, comprometidas com o que fazem. Cada um deles participou da construção, da trajetória da Fundação Roberto Marinho, e eu tenho certeza que vai ser muito importante ouvir o que cada um deles tem a dizer num momento como esse. Um momento de transformação, de olhar para o futuro. E aí vem uma pergunta, né? O que será que vem por aí? Vamos chamar o nosso primeiro convidado, então. Ninguém melhor para falar dessa construção, Karen, do que o presidente da Fundação Roberto Marinho. José Roberto Marinho, seja muito bem-vindo. Bom dia, Karen. Bom dia, Bernardo. Para mim é um prazer e uma honra estar à frente da Fundação Roberto Marinho há mais de 20 anos. Né? O papai ele teve essa visão de fazer da Fundação um centro de excelência na educação, usando a televisão para alcançar mais pessoas. E, com isso, nós fomos construindo a nossa história e o telecurso é a espinha central dessa história, né? O telecurso é tudo, educação é tudo. Nós começamos lá atrás com a Fiesp e fizemos os nossos primeiros telecursos que foram ao ar na televisão aberta e ajudaram muita gente que acordava cedo e fazia o telecurso e depois conseguia. Muitos deles tiraram o diploma fazendo provas em locais oficiais. Depois, nós evoluímos para o telecurso semipresencial e presencial, não é? Que são salas de aula que foram para o Brasil inteiro e que nós treinávamos a rede pública, nós treinávamos monitores para aplicar o nosso sistema para aqueles que foram atrás. Então, nós fazíamos um trabalho junto aos que tiveram que largar, né, os estudos por conta de trabalho, por conta de problemas. Então, eles tiveram uma oportunidade de voltar a estudar e se formar e receber o seu canudo. Muitas vezes, eu fui aí pelo Brasil afora fazer essas cerimônias, né, de entrega desses diplomas, e eu acho que isso foi a coisa assim, mais emocionante que eu já passei na vida. Eu me lembro que eu fiz uma vez com o ex-governador Eduardo Campos, lá de Pernambuco. Eu até levei o meu irmão João Roberto, a esposa dele Gisela, a minha esposa Vânia, e ficou todo mundo assim, super emocionado. Nós fomos para um estádio, devia ter umas 40 mil pessoas, entre alunos e pais e familiares, e foi uma cerimônia linda, assim, uma cerimônia muito empolgante, e as pessoas todas sacudindo os seus canudos, né? Você imagina 40 mil pessoas, assim, mais do que o Maracanãzinho, né? Foi uma coisa muito incrível. Agora, o maior evento mesmo foi no Ceará. No Ceará, nós chegamos a juntar numa praça enorme, no tempo do Tasso Gereissati, nós juntamos
70 mil pessoas, veio gente do Ceará inteiro. O Tasso fez uma coisa muito interessante. Ele conseguiu trazer para o nosso projeto do Telecurso, ele conseguiu trazer todos os prefeitos do Ceará. O pessoal do PT, o pessoal do antigo MDB, de todo mundo. Ele conseguiu reunir prefeitos de todos os partidos e nós alcançamos o Ceará inteiro. Foi uma coisa incrível. Então, a gente teve momentos assim de muita emoção, né, nessa parte presencial. E agora, né, a gente sabe dessa importância que tem a educação na vida das pessoas e nós estamos tendo uma crise, né, enorme na educação, que a gente não sabe ainda como vai recuperar esses alunos que ficaram para trás agora, não é? Os números estão chegando, as pesquisas estão sendo feitas e são terríveis os números, muito ruins, não é? 40% dos alunos não tinham qualquer tipo de acesso nem conexão, né? Os outros 60% praticamente não aprenderam nada com as aulas à distância. Muitos alunos que recebiam materiais e etc., não faziam suas tarefas. Então, nós estamos com um problema, com um gap enorme. E eu acho que a Fundação vai ter um papel importante na retomada disso, trabalhando junto com os professores com materiais de apoio de qualidade, tanto nas professores quanto na formação dos alunos. Nós temos um papel assim, belíssimo aí pela frente, não é? Porque a educação é tudo, como a gente sempre disse, né? O mundo está cada vez mais desafiante, em constantes transformações, e a gente tem que acompanhar. A educação é uma ferramenta fundamental, né, para promoção. Aí tem a educação, a parte mais nobre da educação, né, que é a promoção da cidadania, da dignidade de cada um, e também para a diminuição das desigualdades. E tem também uma coisa prática, né? Uma coisa que a gente tem que pensar cada vez mais, porque nós temos que, né, gerar empregos, nós temos que gerar renda, então nós temos que ter a educação voltada para esse mundo do trabalho, né, da produtividade, tanto a educação formal, como a educação também, a formal que eu digo é a educação, né, do fundamental, ensino médio, mas também a educação profissionalizante, que agora abriu a oportunidade de entrar no ensino médio de novo, e nós temos muito material para isso. Nós estamos fazendo mais material ainda, e tem um campo belíssimo aí para nós daqui para frente, né? Eu sou otimista com o Brasil. Eu acho que o Risolia, inclusive, participa de um esforço de várias fundações, né? E esse esforço vem dando bons resultados, né? Nós temos resultados em alguns locais do Brasil que estão indo muito bem, né? Eu mesmo participei de um processo em Teresina. Teresina hoje é a primeira capital no IDEB do Brasil, pô, entendeu? Eu participei. A Fundação, infelizmente, nesse esforço não esteve, mas foi um esforço da Fundação Lema, com a Comunitas. Nós temos o caso de Sobral, né? E nós temos os casos também onde a Fundação trabalhou com o Telecurso e teve excelentes resultados. Então, se a gente consegue unir as fundações e fazer um trabalho junto aos gestores públicos, antigamente se dizia que a educação demorava muito a dar resultado, que era um trabalho de muito longo prazo. Hoje em dia não é não. Hoje em dia consegue fazer uma transformação com maior rapidez, porque a gente justamente a parte boa da tecnologia. A gente consegue treinar muito tempo, a gente consegue mandar material de qualidade para vários alunos no Brasil inteiro ao mesmo tempo, principalmente se a gente seguir para frente com a conectividade das escolas. Isso é um fator crítico para o sucesso dessa nova educação que nós vamos participar, não é? Eu acho que o Brasil tem um potencial enorme para desenvolver, e na hora que destampar isso aqui, que fizer a educação correta e fizer as reformas que têm que ser feitas, esse país aqui vai explodir, porque ele tem todo um potencial aí para o mundo de hoje, não é? Eu acho que a Fundação
né? Ela tem também esse potencial enorme. Nós melhoramos muito a nossa atuação agora, integrando as áreas, a gente dá respostas rápidas para os desafios, nós participamos das soluções com cada cliente, seja uma cidade, um estado, ou a dimensão que for, né? Junto com as fundações parceiras, com as empresas que nos pedem coisas, a gente agora nós temos realmente uma central de produção de soluções, né, que vem funcionando muito bem. Nós temos um material que está sendo renovado e que está ficando cada vez melhor e produzindo coisas maravilhosas. Agora nós vamos produzir aí, né, digamos assim, o telecurso da economia criativa, né? Isso aí vai ser um espetáculo também. Então, eu estou otimista, né? Eu acho essa equipe aí maravilhosa e estou muito feliz aí de continuar trabalhando com vocês. Eu me despeço de vocês, agradecendo uma vez mais a todos aí pela presença, e aí chamando a Karen e o Bernardo, né, para dar sequência ao encontro, e daqui a pouco nós vamos ouvir também o Risolia e o Manuel Falcão, que fez um belíssimo trabalho aí nessa nova solução da marca e da nossa comunicação. Até já. Obrigada, Zé Roberto. É muito bom rever um pouco da história da Fundação. Legal também te ouvir falar sobre o que a gente está fazendo hoje e quais serão os nossos futuros, né? Já que o nosso presidente falou em transformação, é sempre bom a gente lembrar que o trabalho da Fundação transforma a vida de muita gente Brasil afora, né? Sim, já são mais de 40 anos unindo comunicação e educação desde o início da Fundação Roberto Marinho, lá em 1977. Agora, num momento tão desafiador como esse que a gente está vivendo, por conta da pandemia, do isolamento, tudo mais que a gente está enfrentando, a educação tem um papel extremamente relevante. Para garantir educação para todo mundo num país com tantas desigualdades, é preciso a contribuição e a colaboração de muitos atores, muito esforço, muita união de vários segmentos da sociedade. É isso aí, ninguém pode ficar fora dessa. Sim, ninguém pode ficar para trás. E para falar um pouco mais sobre as nossas missões, porque são várias, eu quero convidar agora o secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, Wilson Risolia. Karen, Bernardo, agradeço muito. Caríssimos amigos, parceiros, sejam muito bem-vindos a esse dia tão especial para a Fundação, mais um ao longo dessas 4 últimas décadas. Zé Roberto comentou há pouco sobre a visão que o nosso fundador teve há mais de 40 anos, que era de levar a educação com de qualidade para aqueles que necessitavam pela televisão. Vejam, né, isso tem mais de 4 décadas, quando se falava pouco, jamais naquele tempo se pensava que nós viveríamos um momento como esse que vivemos hoje, que esse é um recurso tão necessário, diria fundamental, para essas crianças e jovens que não têm, por exemplo, conexão de internet, mas têm uma TV em casa. E por que a Fundação traz nessa história, ao longo de tantos anos, educação como propósito? Porque, assim como vocês, que comungam da mesma causa, nós entendemos que não existe outro caminho para dissipar essa desigualdade que nos assola há tanto tempo, que não seja pela educação. Não existe outra forma de nós termos uma sociedade mais justa que não seja pela educação, onde pessoas se respeitem, pessoas reconheçam que a diversidade não é algo ruim, pelo contrário, é algo muito importante. Pessoas que possam ajudar e contribuir de alguma forma para o desenvolvimento do nosso país. Eu me permito comentar aqui de maneira breve. Zé Roberto também falou sobre essa emoção que ele viveu em várias formaturas, e eu não costumo falar muito disso, mas eu vou dividir isso com vocês. Eu, quando secretário do Rio de 2010, final de 2010 até final de 2014,
Nós contamos com a Fundação para fazermos correção de fluxo escolar. E eu fui em algumas formaturas, né? E eu dei o meu testemunho como aluno de programa de correção de fluxo escolar. Os colegas da Fundação conhecem parte dessa história, mas acho que vocês não, né? Eu fiquei dois anos sem estudar, e eu sei qual o custo que tem, né, um aluno, um jovem com defasagem da série. E passou uma espécie de um filme quando eu vi aquela formatura, quando eu vi aqueles milhares de crianças e jovens com os seus pais, avós, se formando. Algo tão singelo, né, que é um dever que o Estado tem, é um direito de todo cidadão ser educado, ter uma escola, mas é um direito que talvez a gente tenha virado as costas para ele. E isso tem um custo social muito grande. E a Fundação se propõe a fazer algo para reduzir esse passivo. São muitas soluções ao longo de muitos anos. Nós não fazemos somente correção de fluxo escolar, né? Nós desenvolvemos muitos conteúdos pedagógicos, documentários, séries, currículo, formação de docente, e fazemos isso porque temos capacidade de interpretar qual é a necessidade do setor e o que é preciso fazer para não deixar nenhum para trás, que é o propósito que nós temos. Não é fácil, mas é possível quando nós formamos alianças como essas que nós temos. E por isso é que eu fico imensamente grato a vocês, que são parceiros nossos, que formam alianças conosco em prol dessa causa tão nobre, ao longo de tanto tempo, de continuarmos nessa toada. Porque não é possível que a gente vire as costas, apesar de todos os avanços que não podemos negar, que foram muitos, né, que o setor tem, mas a gente hoje nós vivemos um momento de quase inflexão, uma curva que era ascendente mais lenta, de repente você teve uma espécie de um freio e de retrocesso. A Miriam, lá no vídeo inicial, comentou sobre um estudo que nós fizemos com o INSPER, sobre o custo do não fazer, né, que foi uma frase cunhada por ela, que eu gostei muito, né? Não fazer custa muito mais do que fazer, né? E a vantagem para um país como o nosso, de novo, né, tão desigual e tão injusto, é que nós temos um terceiro setor muito forte. E nós demos muitas provas ao longo de muitos anos, mas eu dou uma ênfase maior do ano passado para cá, onde nós formamos uma espécie de um pacto, né, para que esse sentimento de não escola, né, para aqueles que não têm conectividade, para aqueles que vivem dessas restrições todos os dias nas suas casas, né, que o impacto fosse menor. E eu, passados 12 meses do início dessa pandemia, eu sei que falo isso em nome de vocês, de muitos que estão aqui, e em nome dos colaboradores da Fundação. A gente sente muito orgulho de manter essa chama acesa que começou com o nosso fundador há mais de 40 anos, que era de levar educação para aqueles que realmente precisam, de maneira democrática e com qualidade. Nós hoje temos
temos esse dia festivo, né? Porque vamos inaugurar uma nova marca, né? E o que traz essa nova marca, roubando um pouquinho aqui da fala que certamente o Falcão terá, essa nova marca representa essa sequência de bons feitos ao longo desses 40 anos. Essa nova marca representa esse dinamismo tão característico a uma casa como a Fundação. Essa nova marca representa a necessidade que é imposta pelo século XXI, pelas tecnologias, pela inovação. Essa nova marca mostra quem nós somos. Essa nova marca representa quem nós... É tudo que nós queremos fazer pelo setor e pelas juventudes. Toda a visão estratégica que ancorou o estratégico da Fundação, ela estava calcada em um tripé. Era conhecimento, prontidão com inovação. Conhecimento, a colega Miriam também falou no filme inicial sobre a quantidade de pesquisas que nós fizemos ao longo desses últimos anos. Reitero a ênfase dada pela Miriam para a plataforma JET, Juventude, Educação e Trabalho, que é um tema muito caro também para a Fundação, porque sabemos que não adianta fazer correção de fluxo escolar sem encaminhar esse jovem para o setor produtivo, né? Ênfase também para o custo que tem a evasão escolar em um país como o nosso. Nós queríamos, foi objetivo nosso com esse trabalho, jogar uma luz também na questão fiscal, né? Se algumas pessoas, infelizmente, se elas não se comovem, né, se elas não são afetadas pelo coração, ao se colocar diante dessas mazelas, que são tantas, que pelo menos elas se movimentem quando tem o entendimento do ônus fiscal gerado pela evasão escolar. Prontidão, esse é um exercício, essa é uma necessidade que é imposta pelo século XXI e é isso que nós queremos trabalhar com os nossos jovens. Essas habilidades, essas competências que são exigidas de nós todos hoje em dia, né, que é estar sempre aberta ao novo, que é estar sempre disposto a enfrentar aquilo que não se conhece, disposto a superar esses obstáculos que insistem em se colocar diante de nós, principalmente daqueles que são mais vulneráveis. E muita inovação. É inconcebível que, em pleno século XXI, nós ouvirmos, entre aspas, né, quase que calados, né, que as crianças elas não têm aula porque não têm conectividade. Isso é impossível. 12 meses passados da crise, a gente está escutando a mesma coisa, né? Mas essas são mais que bandeiras nossas. Isso é o que nós pactuamos, aquilo que nós queremos e aquilo que nós vamos fazer. Por isso, uma vez mais, eu agradeço muito toda a colaboração de vocês ao longo de muitos anos, né? Essa coisa não vem de hoje. Agradeço muito por comungarem desse propósito tão nobre e único, né? Suficientemente capaz e necessário para que um país realmente se mova para uma coisa, para um ambiente mais próspero. A gente agradece muito e eu tenho certeza que eu falo isso em nome dos fundadores, em nome do nosso time, né? E a gente está muito feliz por chegar em um dia como hoje e dividir com vocês essa nova marca, né, que vai ser apresentada agora pelo amigo Manuel Falcão,
a quem uma vez mais também agradeço pela ajuda e igualmente compromisso com a causa. Karen, Bernardo, agora é com vocês. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigada, Risolia. Com certeza, obrigado, viu? E olha, acho que o pessoal está começando a ficar bastante ansioso, hein, Karen? A gente está demorando um pouquinho, mas tem que fazer esse suspense, né? Mas, ó, vale a pena esperar, gente. A gente já viu a marca, né, Bernardo? Sim, olha, ela tá linda, linda. É mesmo. E, ó, para contar um pouquinho do processo de criação da nova marca da Fundação Roberto Marinho, eu quero convidar o Manuel Falcão, que é diretor de marca e comunicação da Globo. Bom dia, Karen, bom dia, Bernardo. Prazer estar aqui falando com vocês e com todo mundo hoje, ainda mais para apresentar esse projeto lindo, esse projeto da Fundação de redesenho da marca, de redesenho de toda a identidade. É um grande prazer. Vamos lá, vou começar. O projeto começa a partir desse briefing, né, de uma conversa que a gente tem com a Fundação, com Risolia, da decisão da Fundação de ajustar o seu foco para a educação e de como isso deveria refletir em toda a sua identidade visual. Então, esse é um passo muito legal da Fundação e que a gente ficou muito feliz em participar do projeto. A primeira coisa que a gente fez foi tentar entender o que a Fundação tinha como engrenagem dentro desse campo de educação que poderia ajudar a gente na criação dessa identidade visual, desse projeto de comunicação. Então, a gente vê que tem 3 frentes muito sólidas e que se complementam, né, que é o Telecurso, o Aprendiz Legal e o Canal Futura, cada um num território muito interessante, um num território de ensino, o outro no território de trabalho, né, de ingresso da pessoa no mercado de trabalho, e o terceiro de comunicação, que é o Canal Futura. Então, assim, era uma engrenagem muito sólida que dava à Fundação já muita relevância para desenvolver esse papel, e isso tudo ia alimentar a gente no trabalho de criação da identidade visual. O principal objetivo que a gente tinha, como a Fundação passou para a gente, é que ela queria desenvolver soluções inovadoras em educação para não deixar ninguém para trás. Então, que a gente pudesse trabalhar com todo mundo, né? E aí, desde o jardim de infância, na alfabetização, nos ensinos fundamental e médio, nas correções de fluxo necessárias, na faculdade até a entrada do mercado profissional. Entendido isto, de forma muito simples e objetiva, a gente parte para a criação do projeto. O projeto tem 4 etapas. O primeiro é de pesquisa, onde a gente vai entender o que está sendo feito de educação legal e qual a percepção da Fundação nesse território. Depois a gente vai para um trabalho de posicionamento de marca. Antes de a gente escolher nossa roupa nova, a gente vai decidir em conjunto o que a gente quer falar e como, quem somos, nossos valores, propósito, visão e tal. Depois a gente vai para o trabalho de identidade visual, que é a solução visual de tudo isso que a gente decidiu. E, por fim, a gente vai ativar, comunicar isso, que é uma fase que a gente está estreando agora, em breve. A primeira etapa de pesquisa. Então, a gente foi, com esse foco na pesquisa, né, obter insumos e direcionamentos para uma fundação que lida com a educação no Brasil, o que uma fundação que vai lidar com esse tema precisa ter, e identificar como a Fundação Roberto Marinho era percebida nesse contexto, quais eram os ativos e quais eram os possíveis gaps que a gente tinha. A gente chega nesse direcionamento para a atuação do terceiro setor na educação do Brasil. Então, a gente sabe hoje que a educação, sem dúvida nenhuma, é uma causa importantíssima e a mais engajadora. Depois, a gente percebe que toda transformação tem que ser sistêmica, né? O impacto mais relevante é aquele que promove uma transformação sistêmica e não apenas um único projeto, mas que consegue mudar a forma que a gente trata a educação como um todo. Depois, a gente entende que esses projetos precisam alavancar as políticas públicas, então precisam revisitar vários lugares que a gente já conhece. A gente entende que a gente precisa de alianças estratégicas, que a gente precisa trabalhar em rede, que não pode ser só uma coisa do Rio ou de São Paulo, tem que ser uma coisa do Brasil, de todos os Brasis, e que nenhuma instituição vai conseguir fazer isso sozinho, que a gente tem que fazer isso em grupo. Então, entendido isso, a gente segue para um depara muito objetivo para entender como a Fundação fazia, ou como as pessoas que atuavam no setor de educação faziam e como elas passam a fazer, passam a trabalhar. Então, a gente sai de um ambiente de parceria para aliança estratégica, a gente sai de um ambiente de impacto social para transformação sistêmica, de alcance para alavanca, de customização para cocriação, de troca de experiências para pensamento em rede, de causa da organização para causa integral da educação. Então, muito mais importante do que ser a causa e o foco da Fundação Roberto Marinho, era importante que fosse a gente tivesse comprometido com a causa educação. A gente
Quando olha para a Fundação Roberto Marinho, tem uma série de territórios que já estão aí consolidados, então a Fundação Roberto Marinho é percebido, sim, por uma atuação forte em museus, é percebido pela toda a parte de patrimônio, mas também é muito sólido na educação já, com o telecurso, falando com os jovens, com os professores, trabalhando no processo de correção de fluxo, de idade série no ensino, e também tem toda uma parte que está ligada à família e a todas as outras empresas que estão junto com a Fundação Roberto Marinho, que é a qualidade, que é a mídia, que é o Grupo Globo, que é a força, o poder, a credibilidade, o respeito, a história e o endosso. Então, a Fundação tinha as ferramentas necessárias para fazer isso de verdade, né? A gente tem lá a força da voz e a propriedade no território. As pessoas também reconhecem que a Fundação está hoje muito mais aberta do que já foi antes. Então, tudo isso que a gente percebeu como valor para as empresas que querem trabalhar em educação já fazem parte, de alguma forma, da própria Fundação. Então, tem um desejo real da Fundação de troca. Eu acho que o Risolia, junto com a Mônica, junto com o João, já tem feito isso e a gente está cada vez mais sublinhando isso. Esse trabalho aqui só vai dar vida e vai dar rosto para isso. Não existem outras organizações trabalhando para a correção de fluxo de forma tão eficaz, então esse trabalho da Fundação é importantíssimo e ela é muito proprietária da execução, ela tem uma expertise na área de fazer, não é só colocar luz, mas de fazer e entregar. E a força, credibilidade e comprometimento da marca Globo no Brasil, com certeza faria diferença ao apoio às políticas públicas. O poder da Globo e todas as suas empresas é altamente relevante para isso. E a educação é uma causa não só da Fundação, não é um desafio só da Fundação, ele passa a ser da Globo também. Então, a gente tem um ganha-ganha aí no foco. A Fundação Roberto Marinho, ela é vista em 3 camadas, então tudo que ela fez até agora, que é muito importante, o presente dela, as 3 ferramentas que ela tem muito forte, o quanto isso entrega de verdade, já são ferramentas que precisam ser revisitadas, que precisam ser aprimoradas, como tudo que a gente faz isso, né? Acho que a transformação é muito rápida, mas são 3 ferramentas já muito eficientes. E o ponto que a gente tinha que desenvolver é cada vez mais conseguir fazer com o outro, conseguir criar alianças estratégicas para que a gente estivesse junto com os outros. Acho que durante um tempo a gente foi protagonista das nossas soluções e agora a gente passa a conversar cada vez mais, de forma verdadeira, não só uma parceria comercial ou por projeto, mas uma parceria integral. Acho que esse é o ponto que a gente tem que trabalhar e que também já está sendo trabalhado. Depois de visto isso, entendemos o que a gente tem como objetivo, qual é o nosso valor nesse território de educação, o que as pessoas percebiam como valores importantes para uma empresa que quer atuar nisso, a gente vai para o nosso posicionamento de marca. Então, a gente traz toda essa informação para um dia onde a gente vai criar um documento, que é um documento muito simples e muito eficiente, mas a gente vai definir como é que a gente vai se expressar, quais são nossos valores, nossas promessas, nosso posicionamento, nossa visão, nossa missão. Então, a gente traz esse desejo de focar na educação, junto com o download das pesquisas, e a gente vai para um momento de cocriação. A gente passa 3 dias num ambiente aberto, de muita conversa, e a gente não está lá sozinho, a gente está lá enquanto Fundação, enquanto TV Globo, enquanto na antiga Globosat, a gente traz parceiros externos, seja de criação ou especialista no setor de educação, e todo mundo junto vai criar essa nova fundação. Então, a gente já começa o walk the talk, né? A gente já começa a fazer como tem que ser feito, em conjunto, com alianças, em parceria, escutando e falando. A gente chega numa visão que é uma coisa muito objetiva, mas que é muito importante, é uma educação de qualidade para todos. Essa educação de qualidade para todos é que vai ser capaz de diminuir as desigualdades sociais do Brasil. A gente sabe que a educação, de uma certa forma, ela já tem um alcance muito grande, mas a qualidade é que precisa ser sublinhada, que precisa ser trabalhada, que precisa ser investida. A gente tem que tornar a escola um lugar interessante, a gente tem que tornar o professor uma profissão desejada. Então, é essa educação de qualidade que a gente vai atrás e a gente acredita que é assim que a gente vai diminuir as desigualdades sociais do país. A partir dessa visão, a gente chega a alguns valores, né, como um pouco nossas promessas internas, o que a gente tem que fazer na hora que a gente estiver trabalhando com esse tema, com os nossos projetos. A gente tem que, primeiro, a qualidade, que está lá na nossa visão, a empatia, a abertura, inovação, colaboração, inclusão, eficiência, plural, diálogo, ser uma empresa mais aberta, pronta para trabalhar em rede. Eu acho que todos esses valores aqui, na verdade, eles sublinham isso no final. E aí, depois, a gente vai passando por todos os outros elementos que vão criar esse nosso posicionamento de marca, que chega a esse grande slide
slide aqui, que é um slide com todas as informações que a gente precisa na hora de a gente tomar uma decisão de marca, de comunicação, de criar produto. Esse produto que a gente está fazendo, essa aliança que a gente está fazendo, vai trazer uma educação de qualidade? Está com foco nisso? A gente está realmente co-criando? A gente está com diálogo aberto? Então, esse é um lugar que a gente vai servir sempre para tomada de decisões, inclusive da identidade visual. Então, a partir desse momento, a gente entra na fase de identidade visual, onde a gente vai começar a dar cara para todas essas decisões e informações que a gente tem. A primeira coisa que a gente faz é olhar para a marca Fundação e entender. Esse, na verdade, sempre foi o símbolo da Fundação, um símbolo muito forte, muito poderoso, muito reconhecido, de muito prestígio, está aí há 43 anos, ele faz parte do ecossistema das marcas Globo, e ele carrega o nome da família. Então, ele tem várias coisas aqui que a gente já pode olhar para ele e que a gente já começa a entender o que a gente vai manter e o que a gente pode evoluir. A gente olha ele ao longo do tempo, e ao longo do tempo a gente percebe que não teve uma grande mudança na Fundação Roberto Marinho do ponto de vista de identidade visual. A gente teve adaptações técnicas, né? Mudança de tratamento de um símbolo, e essa marca, essa identidade da Fundação sempre teve muito presente no próprio símbolo. Ela quase que começava e terminava no próprio símbolo. Agora a gente queria ampliar isso. A gente não quer ficar refém só do símbolo. Como é que a Fundação pode estar presente de uma forma que ela não precisa ser protagonista o tempo inteiro, que ela pode ser um parceiro, que ela pode ser uma parte. Então, tudo isso vai vir para a identidade visual. A gente percebe também que a própria Fundação, em seus outros ambientes, ela já está cada vez mais plural, ela já está cada vez mais dinâmica, ela está cada vez mais integrada, ela está cada vez mais feliz. Então, ela já carrega uma série de valores e decisões que a gente tomou para a marca na sua identidade. Só não estava no símbolo. Então, a gente precisava começar a equilibrar isso e trazer tudo para uma estrutura de marca mais eficiente e inteligente. De forma muito humilde, a gente sempre faz o exercício de olhar para fora, né, ver o que existe de tendência nas outras marcas. A gente percebe claramente aqui que as marcas buscam uma simplificação, uma leitura cada vez mais fácil, uma identidade cada vez menos rebuscada e mais fácil de ser aplicada. A gente precisa estar em todas as plataformas nesse momento, a gente precisa de leitura fácil, a gente está brigando, ou na verdade não brigando, mas a gente está em parceria com várias outras marcas no mesmo ambiente. Então, a leitura ela tem que ser cada vez mais simplificada. Então, um pouco dessa tendência a gente vai trazer para a solução que a gente vai apresentar para vocês. A gente percebe também que existe uma forma de a gente criar uma identidade tradicional que deriva muito do seu símbolo e do seu nome, e tem uma outra mais flexível, que vai construir uma série de elementos onde o símbolo é um deles, né? Aqui fica um pouco mais claro, onde você tem o tradicional, que tudo tem o símbolo do boné na camisa, aqui no exemplo que a gente traz do avião ou do ônibus, que o símbolo é sempre o personagem principal, que o logotipo é sempre o personagem principal. E tem um outro onde a gente tem um conjunto de elementos que dão cara a essa nova identidade. Para ficar mais fácil de entender, se a gente olhar para a Coca-Cola, ela tem um conjunto de elementos que representam a Coca-Cola. Em um momento é o vermelho, em outro momento é a onda, em outro momento é a forma da garrafa, da tampinha. Então, é um conjunto de coisas que fazem com que a Coca-Cola possa estar em diversos lugares de forma diferente. Um pouco dessa lógica, que não é um privilégio só da Coca-Cola, mas de várias marcas, a gente vai trazer para a Fundação, principalmente porque ela está sempre trabalhando em parceria com outras marcas. Então, o desafio que a gente chega como identidade visual é como é que a gente consegue evoluir, rejuvenescer e ampliar a marca da Fundação Roberto Marinho, reexplorar suas principais características, respeitando a essência da sua identidade. Então, a gente quer fazer o novo, mas a gente não quer abandonar o legado. A gente quer trabalhar em parceria e alianças estratégicas, mas a gente não quer esquecer tudo que a gente trouxe até aqui, a gente quer revisitar isso para trazer ele para um lugar de valor. Então, a gente sai de educação, ecologia e patrimônio para um foco em educação, de uma mensagem para todos, para flexibilidade e segmentação, de uma marca solene, formal, para uma marca mais próxima, mais informal, mais transparente, mais acessível. E aí, quando a gente olha para ela e começa a redesenhar, a gente tinha alguns caminhos, né? Na verdade, 3. Ou a gente ia gerar um impacto muito pequeno, ia preservar muito o DNA da Fundação, ou a gente ia criar uma marca nova que podia causar um estranhamento. A gente queria, como eu falei antes, o legado com a possibilidade de adaptação. Então, a gente vai ficar ali num lugar que vai gerar uma percepção de mudança, mas também a gente não vai perder todo o reconhecimento que a marca tinha. Então, a gente começa a desenhar isso, e a gente já começa a desenhar com um texto que faz parte dessa nova fundação, né? Então, para corrigir o rumo, é preciso unir. A gente não vai fazer nada mais sozinho. E a gente tem que entender as ferramentas certas
e acesso à informação. Então, a gente não pode abrir mão de nada. E assim a gente vai construir novos caminhos que serão pequenos, certos, diferentes, grandes, a gente vai poder errar e acertar, mas a gente entra nessa dinâmica de fazer cada vez mais em rede, em conjunto, e ir e voltar. E a gente não vai deixar ninguém para trás como principal mensagem. E aí a gente começa a chegar nesse símbolo da Fundação, que é esse que eu mostro para vocês aqui hoje. Então, a gente tem todo o DNA, a gente tem a força do M, a gente tem o nome da família presente, o nome do Dr. Roberto presente, a gente tem um azul, que é uma marca presente na Fundação o tempo inteiro, mas a gente também tem uma marca mais leve, mais flexível, mais amiga, com ângulos mais arredondados, a gente tira um pouco daquela formalidade toda. E essa marca vai ser mais flexível na sua aplicação também. Então, a gente tem ela na versão positiva, na negativa, na horizontal, na vertical, e a gente amplia também as suas cores. Então, ela vai poder se adaptar, ela vai poder estar em lugares diferentes, e ela vai ter cores diferentes. Cores essas inspiradas em projetos que já fazem parte da própria Fundação. Então, a gente tem um pouco do Aprendiz Legal, a gente tem um pouco do Futura, e a gente tem um pouco do Telecurso. Então, tudo isso vai se misturando para fazer com que a Fundação seja uma marca maior, uma marca mais ampla, que possa conversar e ir a outros lugares. Quando a gente olha do ponto de vista técnico, a gente mantém o azul escuro como sua marca oficial, mas, como eu falei, a gente amplia esse leque quando a gente traz essa alegria, essa dinâmica, essa pluralidade com outras cores que não estavam presentes na Fundação. A gente traz também um conjunto de elementos gráficos para que a gente possa ter não só uma estrutura tradicional, mas uma estrutura flexível. Então, a gente vai ter linhas e desenhos que vão representar as pessoas, a trajetória, o movimento, e essas linhas de desenhos eles vão poder se formar em rede, criando uma trama, que vão criar padrões, que vão representar o trabalho em grupo, a comunidade, a amplitude. Aí é um pouco do exercício de como se dá para vocês olharem. Então, a gente vai estar sempre muito próximo do Brasil e do brasileiro. Então, essa identidade toda reage e interage com o brasileiro de todo o Brasil, né? A gente tem aqui exemplos de como essa marca pode estar aplicada com projetos, seja nosso ou de terceiros. A gente tem uma fonte que mantém uma leitura eficiente, mas a gente vai para uma caixa baixa, a gente vai para uma fonte sem serifa, uma fonte que conversa mais, uma fonte mais acessível e mais próxima. Então, todas aquelas decisões de valores, elas vão se refletir em todos os lugares. E aqui tem algumas aplicações, né? A gente começa a ver como é que isso funciona em todos os lugares, não basta a gente ver no papel, ou a gente ver no vídeo, a gente tem que ver no telefone, a gente tem que ver no iPhone, no iPad, no YouTube, em todos os outros lugares. E aí a gente chega a uma linha aqui muito, muito sólida e que traz muita confiança para a gente, onde tem muita presença de marca, se a gente quiser, onde a gente vai ter a trama, o símbolo, a fonte, a cor, todos os elementos, até o momento onde a gente vai poder valorizar mais o produto, a imagem, e a Fundação vira quase que um símbolo. Então, a partir dessa régua, a gente vai construindo o trabalho de identidade da Fundação. Então, é com muito orgulho que eu compartilho com vocês aqui a nova marca da Fundação Roberto Marinho. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham curtido a apresentação. Desculpa se eu fui longo. É mais um engajamento que eu tenho com o projeto do que eu desejo de falar muito. E agora eu vou passar de volta para a Karen e para o Bernardo, e antes disso vocês vão ver um vídeo de 1 minuto, que é um vídeo resumo desse projeto. Então, para não ter que me escutar toda vez, vocês vão ter um vídeo que acho que nesse vídeo resume tudo que a gente apresentou aqui, tá? Muito obrigado, foi um prazer enorme, tenho muito orgulho desse projeto, um beijo grande. O mundo nunca para de mudar. A Fundação Roberto Marinho também. Nos juntamos com parceiros, com colaboradores, analisamos a nossa trajetória e ajustamos o nosso rumo. Acreditamos no poder das alianças estratégicas, da cocriação, do pensamento em rede pela causa integral da educação. E se mudamos por dentro, era fundamental mudar por fora. Na forma como nos apresentamos, falamos e somos percebidos. Mais abertos e empáticos, mais atuais e otimistas. Nossa marca está mais leve, com formas arredondadas, mais equilibrada e convidativa. As linhas são trajetórias e movimentos das pessoas que passam e passarão pela Fundação.
As tramas são conexões, o trabalho em parceria, a empatia e o impacto das soluções e da educação. Nossas cores são vibração e otimismo. E nossa tipografia é brasileira, próxima e pensada para a nossa língua. Criamos um sistema flexível, adaptável, vibrante e cheio de possibilidades. Possibilidades de estarmos ainda mais próximos e motivados a despertar futuros. Valeu, Manuel. Obrigado pela explicação. Tudo fica mais interessante, né? Quando a gente consegue entender o propósito que está por trás, o sentido, o significado, especialmente desse trabalho que envolveu tanta gente, não é verdade, cara? Com certeza. Então vamos ver agora a campanha da nova marca da Fundação Roberto Marinho. Exclusividade, hein? Só para vocês verem mesmo, em primeiríssima mão, já que o público só vai conhecer esse vídeo, essa campanha, amanhã, dia 28 de abril, Dia da Educação. Pode rodar. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir também os ouvidos, o coração, a mente, é se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir possibilidades. É isso que a gente faz há mais de 40 anos. Abrir conversas, abrir caminhos, abrir horizontes e juntar quem sonha em aprender com quem sonha em ensinar. Existem muitos futuros espalhados pelo Brasil, só esperando para serem despertados. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. Nossa, eu fiquei até sem fôlego, cara. Nossa, é mesmo. Por mim, dava pra gente ficar vendo esse dia aqui o dia todo, né? Gente, parabéns a todos vocês envolvidos por esse trabalho, viu? É muito legal fazer parte desse time. Pois é, como o tempo passa rápido quando o papo é bom, né? Verdade. Olha, gente, obrigada mesmo a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Valeu, gente. Obrigado. E olha, espero que vocês tenham tido uma manhã excelente como a gente teve. Então, cuidem de vocês, cuidem dos jovens, vamos cuidar das crianças também, porque todo mundo merece uma educação digna e de qualidade. Despertar futuros não é fácil, a gente sabe, mas essa é a nossa missão. Tchau, gente. Obrigado. Um beijo, pessoal. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.